Bom dia a todos. Nós vamos dar início hoje à aula de simulação clínica, bases conceituais. Estava aqui conversando um pouquinho com os alunos aqui, com os alunos em loco. Hoje nós vamos contar com dois... Só abaixar um pouquinho o microfone. Abaixar. Nós vamos contar com dois convidados especiais. Um deles, para mim, é muito especial. Queria agradecer, viu, Rodrigo? Assim, é muito especial mesmo. O Rodrigo foi meu aluno da graduação, meu aluno na pós-graduação. Hoje o Rodrigo é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É um pesquisador da área de simulação já há muito tempo, um parceiro aí de pesquisas. Então, queria muito agradecer você, viu, Rodrigo? A sua universidade também, por estar te disponibilizando você para estar colaborando com a gente nessa aula. O Rodrigo vai conversar com a gente sobre a construção de cenários e sobre as escalas e instrumentos psicométricos para avaliação dos cenários. E às 10 nós vamos fazer um intervalo em torno de 10h10 e às 10h30 a gente retorna com a professora Eliane Escudeiro do Chile, conversando um pouquinho com a gente sobre a simulação, a inserção da simulação no currículo de enfermagem. Então, Rodrigo, vou te deixar à vontade, tá? Muito obrigado pela participação e aí ao final a gente faz as perguntas, tá bom? Tá joia. Rodrigo, eu vou desligar o microfone aqui para não dar nenhum tipo de microfonia na transmissão, mas a gente está aqui, se você quiser falar com a gente, você chama que eu vou lá e ligo o microfone, tá bom? Só consegue virar um pouquinho a câmera, porque eu não vejo ninguém de vocês. Tá bom, nós vamos virar. Aí, agora eu já vejo. Obrigada. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da professora Alessandra Mazo, o professor Gerson. Para mim é um prazer muito grande estar podendo contribuir com essa disciplina, né? Eu fui aluno aí da escola, né? Fiz a minha pós-graduação aí na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E hoje, para mim, é um prazer, uma honra poder contribuir com a formação de vocês, né? Eu também coloco-me muito satisfeito, né, nessa questão de estar participando dessa disciplina, principalmente por ser da professora Alessandra Mazo, ela que é responsável por grande parte da minha formação. Como ela disse, né, até mesmo na parte da graduação, ela sempre me incentivou. Depois, durante o mestrado, ela estava chegando na escola e eu fiz o meu mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E depois, no doutorado, ela veio ser minha co-orientadora. Fizemos juntos, eu, meu doutorado sanduíche, e ela o pós-doc na cidade de Coimbra, em Portugal. Então, foi uma experiência única, onde nós estávamos lá em loco estudando simulação clínica. E hoje eu venho mostrar para vocês um pouco do meu conhecimento com relação à construção de cenários, instrumentos de avaliação para simulação clínica, né? A simulação clínica tem ganhado cada vez mais força aqui no nosso país, né? E a gente vê que é uma estratégia de ensino que com força mundial, né? Todos os locais que a gente vai agora, em congressos, eventos, todos estão partindo por esse lado, que é o lado tecnológico do ensino, né? Hoje em dia, cada vez mais tem se falado metodologias ativas para o ensino dos profissionais de saúde. Eu aqui agora, né, como professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, cheguei e encontrei um currículo no formato PBL, né, que é aprendizagem baseada em problemas, que é uma metodologia ativa, né, um currículo que a gente fala que é em espiral, né, os alunos vão vendo os conceitos, e a simulação clínica tem se cabido muito bem dentro desse modelo de currículo, né? O professor Eliane Escudeiro, na próxima momento da aula, irá falar sobre currículo, né? Então, a simulação clínica, ela é uma estratégia de ensino que vem fortalecer cada vez mais os nossos currículos pedagógicos. A professora disse que qualquer questionamento, né,
a gente vai deixar para o final da aula, então eu peço para que vocês anotem as perguntas, né? O pessoal que está online também, gostaria de parabenizá-los pela disponibilidade em participar conosco dessa aula. Então, qualquer questionamento depois no final, a gente, se eu souber responder, lógico, a gente irá fazer uma troca de ideias no final. O conteúdo dessa conferência, dessa aula, né, será simulação clínica e construção de cenário, elaboração de cenário clínico e construção de instrumentos de avaliação para simulação clínica. Falando sobre um pouco da introdução, né, como que a simulação veio ganhando tanta força nos últimos tempos, né? Então, assim, quando a gente pensa que o aluno ele já não cabe mais ficar apenas na aula sendo meramente um receptor de informação, né? Onde o professor fala e o aluno apenas absorve, né? Hoje em dia, cada vez mais os alunos vão para dentro de sala de aula com os seus tablets, com seus notebooks, com seus celulares. Nós vivemos num mundo globalizado, onde a informação ela é muito rápida, né? Se a gente for ver hoje em dia, a informação que está saindo de Londres, ela está chegando no Brasil em tempo real, e isso, assim, faz uma interatividade muito grande, né? Nós podemos ver agora, eu estou a 1000 quilômetros de vocês, né? Então, nós estamos conectados e existem outras pessoas conectadas a nós, e nós estamos fazendo uma construção do conhecimento, todos juntos, né? A partir de uma ferramenta pedagógica também, que acaba sendo o Skype. Né? Então, assim, para a gente ver que hoje em dia não serve mais aquele modelo tradicional de ensino, né? Onde o aluno é meramente um receptor e o professor o detentor do conhecimento, né? Hoje em dia existe uma troca muito grande e as metodologias ativas falam muito isso, da construção do conhecimento, né? Onde o professor ele acaba sendo um facilitador dessa aprendizagem. E é isso mesmo que a simulação trabalha, né? A simulação, ela enxerga o aluno como uma pessoa, um sujeito que existe todo um histórico, né, um conhecimento prévio, né, que tem que ser valorizado e que posteriormente, né, com a leitura, com o treino de habilidades e depois com a simulação em si, ele vai construir um novo conhecimento. Então, hoje em dia, a simulação ela vem de encontro à globalização, ao acelerado processo de modernização científica e tecnológica, né? A gente exige cada vez mais profissionais competentes, né, com pensamento crítico, habilidades e tomada de decisões. E como fazer, né, a formação desses profissionais? Como a gente trabalha cada conteúdo, como que deve ser pensado, né? A simulação, cada vez mais, ela chama a atenção, por quê? Porque ela permite formarmos profissionais competentes. Por quê? Porque, primeiramente, a gente vai oferecer um conteúdo prévio, né, para o aluno irá ler esse conteúdo, irá se debruçar sobre esse conteúdo. Depois a gente tem aí o treino de habilidades, né? E esse treino de habilidades o aluno faz quantas vezes for preciso, e depois a gente faz cenários mais complexos, tentando cada vez mais, insistindo, né, na questão do desenvolvimento do pensamento crítico. Eu sei que vocês já estão na 6ª aula hoje, talvez eu fale alguns conceitos que vocês já sabiam, então já peço desculpas por talvez ser um pouco repetitivo, né, em algumas coisas que vocês já viram anteriormente, mas eu acho importante talvez resgatar, né, para que possa fazer sentido essa aula para vocês, né. Falando em diretrizes curriculares, né, desde 2001, já existe uma sinalização do Ministério da Educação para que os currículos da área de saúde, eles sejam voltados a metodologias ativas, né? E o que seriam metodologias ativas? Essas metodologias que valorizam o conhecimento do aluno, são metodologias onde a forma de ensinar é diferente, onde ela consegue enxergar com o aluno como um potencial de ação, de absorção, onde esse conteúdo anterior tem que ser valorizado. E aí nós temos vários modelos de metodologias ativas, né? Que é o PBL, que é o TBL, quando você trabalha com
projetos, né? Você enxerga o processo saúde e doença como um projeto e aí você tenta propor melhorias, né, para esse indivíduo, para essa comunidade. E então você tem um projeto e cada vez mais você vai trabalhando com problemas. Então nós temos a aprendizagem baseada em problemas, o TBL, nós temos a problematização, e aí então a simulação clínica, ela não é uma metodologia de ensino, diferente do PBL. Por quê? Ela é apenas uma estratégia. Ela, por si só, ela não dá conta de levar um currículo. Por isso que ela não é uma metodologia. A gente vê muito escrito em artigos, porque a simulação clínica é uma metodologia pedagógica de ensino. Não, ela é uma estratégia. Uma metodologia é algo maior, mais amplo. Então, ela é uma estratégia pedagógica de ensino. E desde 2001 existe, então, essa sinalização nas diretrizes curriculares para que, né, se tenha a formação de profissionais da área da saúde com metodologias ativas. Inclusive, hoje no Brasil, não se abre mais nenhum curso de medicina, né, se não tiver metodologias ativas. Então, é onde que as pessoas estão cada vez procurando mais se aprimorar nessa questão pedagógica de ensino, para que a gente possa responder a esses anseios do Ministério da Educação. Também, cada vez mais, nós estamos pensando na reestruturação na formação profissional, né? Como que a gente quer um profissional no mercado de trabalho? Como que eu disse anteriormente, é um profissional competente, né? Então, assim, a gente precisa pensar essa reestruturação. Existe uma diferença muito grande entre os profissionais formados nas instituições públicas e privadas, né? Onde a gente vê que os profissionais da pública, eles são mais pensados, são mais voltados para a área científica, da reflexão do pensamento, onde os profissionais formados na instituição privadas, né, são mais voltados à mão de obra, né? E aí, como que você deseja esse profissional no mercado de trabalho, né? Como que você espera que esse profissional possa desenvolver uma boa atuação? Então, cada vez mais a gente tem cobrado isso, repensado essa formação profissional. Qual o tipo de profissional que a gente irá disponibilizar, né, no mercado de trabalho? E isso tem sido uma grande preocupação nossa enquanto docentes, né, com essa qualidade do ensino. Então, em conversa com os professores, quando a gente se encontra, isso é muito forte, né? E aí quando a gente vê, por exemplo, na nossa área de enfermagem, esses erros, né, de troca de medicamentos, etc. e tal, a gente cada vez mais pensa que talvez se esse aluno tivesse participado, né, de simulações, ele poderia ter tido uma formação diferente e, consequentemente, esses danos, né, não teriam ocorrido. Com relação à formação de profissionais, nós temos profissionais críticos, reflexivos, capazes de atuar nas diversas situações, propondo soluções aos problemas encontrados, repensar as práticas educativas. E a simulação clínica, ela não tem sido utilizada apenas na formação de novos profissionais, né? Cada vez mais a simulação, ela tem adentrado aos hospitais dentro da educação continuada e permanente, principalmente cada vez mais no intuito de renovar as práticas, né? O que a gente aprende hoje, o nosso conhecimento, ele é algo mutável, né? Então, o conhecimento de agora pode amanhã ser uma mentira, né? Ou ele pode ser aprimorado. Então, cada vez mais a gente precisa se aprimorar. O que eu aprendi hoje na universidade, né, pode amanhã estar obsoleto. Então, a gente precisa cada vez mais estar praticando, né? E aí a simulação, ela vem dar muita resposta dentro dos hospitais, das clínicas, né? Porque ela permite fazer com que os profissionais revejam conceitos, mas de forma interativa, né, e prática. Então, ela é uma grande sacada aí que cada vez mais os hospitais, os grandes centros, Albert Einstein, Sírio-Libanês, têm investido cada vez mais na constante educação dos seus profissionais.
com relação à simulação e diretrizes curriculares, né, são estratégias inovadoras que estimulam o desenvolvimento de profissionais competentes. Então, a gente vê que cada cenário que a gente faz é um cenário diferente, com uma proposta diferente, onde a gente consegue rever conceitos, fazer reflexões, né? Isso de uma maneira muito tranquila. Diferente que quando a gente vai para a prática, né? Se a gente não tivesse passado por uma estratégia simulada, a reflexão seria totalmente diferente, né? Então, o que é a simulação? A simulação é propor, né, em um ambiente totalmente controlado, aquilo que virá acontecer um dia na prática. Só que a gente faz isso pensado, sistematicamente, né? Então, assim, cada cenário é um cenário único, e a gente vai falar ali na frente da questão da importância de se ter objetivos bem traçados, né? Qual que é o objetivo daquele cenário? Então, é uma estratégia inovadora, mas ela tem que ser muito bem estruturada, porque o que a gente tem visto hoje? Que muitos profissionais falam que trabalham com simulação clínica, mas eles não seguem os princípios da estratégia pedagógica, né? Eles fazem um teatro, uma dramatização, ou eles fazem um debriefing muito longo. Nós temos relatos aí de debriefing que dura 4, 5 horas, quando que na verdade não é isso, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vai ter que pensar a estratégia muito bem, né? Vai ter que demorar muito para construir esse cenário, essa árvore de tomada de decisões, né? Para que depois possa ser feito um trabalho bem feito, né? Então, assim, não é uma brincadeira, eu vou fazer de conta, né? Então, o que eu tenho visto que me chateia muito é que as pessoas falam que trabalham com simulação clínica, mas na verdade elas são pequenas dramatizações, pequenas encenações, e depois vão discutir sobre o que aconteceu. E a simulação clínica é muito maior, né? Então, assim, e o nosso cuidado principalmente está nessa toda preparação desse cenário, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande, vocês vão ver isso ao longo da aula. A simulação clínica como uma ferramenta necessária e valorizada no processo de ensino-aprendizagem. Como eu já disse, ela tem cada vez mais ganhado força dentre os currículos, né? Então, vocês agora fazendo mestrado profissional, acadêmico, doutorado, vocês vão ver que cada vez mais vai ser falado de vocês nesse processo de ensino-aprendizagem, na valorização e a simulação como resposta disso tudo, né? A gente fala muito que a simulação, ela torna a aprendizagem significativa, né? Por quê? Porque ela faz de uma forma prática com que o aluno memorize, né? Ela tem que ser trabalhada a questão teoria e prática. Então, a gente nunca vai para um ambiente simulado sem que o aluno tenha estudado antes, né? Mas estudado de verdade, que ele tenha esclarecido todos os conceitos, que ele tenha lido, relido, tirado dúvidas, né? Depois a gente vai fazer o treino de habilidades e depois ele vai para a simulação clínica. Então, assim, existem várias fases. E aí, assim, cada fase tem sua importância, nenhuma fase é mais importante ou menos importante. Todas as fases são muito importantes, elas não podem ser puladas. Porque quando você pula uma fase, você pega e quebra o processo, né? Então, assim, isso não pode acontecer dentro da simulação clínica. Então, o processo, ele é gradativo, né? Então, eu vou fazer essa primeira parte, que seria reconhecimento com os alunos, o que os alunos sabem sobre determinado conceito, sobre determinada prática, né? Vou oferecer o material para leitura prévia, depois a gente vai fazer uma aula teórico-expositiva, né? Amarrando todos esses conceitos, a gente vai fazer o laboratório de prática, o aluno vai treinar aquela habilidade, talvez seja passar um cateterismo vesical, seja passar uma sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, e depois a gente vai fazer um cenário bem mais amplo, né? E aí existe várias formas de a gente fazer os cenários. E aí,
buscando as evidências científicas com relação aos ganhos, né, do uso da simulação clínica, a gente vê que a simulação ela tem proporcionado satisfação aos alunos, ela tem cada vez mais auxiliado na autoeficácia e na autoconfiança, né, e a gente sabe que alunos, né, profissionais autoconfiantes, né, eles são capazes de desenvolver um melhor trabalho, né? Eles são capazes de realizar um trabalho com maior qualidade, né? Então, se o aluno, quanto mais ele faz dentro do ambiente, que ele adquire autoconfiança, isso irá dar segurança, principalmente ao paciente e ao profissional, para que possa ser realizado na prática, né? Comunicação e trabalho em equipe, né? A simulação também ela vem no intuito de trabalhar essa questão da comunicação, da interatividade entre os profissionais, das relações humanas. A gente sabe que essa questão do trabalho em equipe é algo muito complicado, às vezes, dentro das instituições, né? E, assim, a gente vê a grande falha na questão da comunicação. Então, eu posso fazer um cenário, muitas das vezes, apenas para trabalhar a comunicação, né? Então, assim, eu posso ver só como ele se participa, né? Eu brinco aqui, eu dou aula de fundamentos aqui, né? E eu brinco com os alunos, né? Dando sinais vitais. Então, sempre que vai falar com o médico, passar qualquer caso, sempre verifique os sinais vitais previamente, porque com certeza ele irá te perguntar qual era a pressão do paciente, qual era o nível de dor, e se você não verificou, você não saberá responder. Então você pode fazer um cenário onde você vai trabalhar apenas isso, né? Que você tem o paciente no estado crítico, que precisa que comunique o médico, e aí esse profissional que foi falar com o médico, ele realizou uma avaliação prévia do paciente, né? Ele verificou os sinais vitais, porque a partir dos sinais vitais a gente tem uma tomada de decisões quanto enfermeiro, né? Então, assim, eu falo muito isso para os meus alunos, inclusive a gente faz aqui cenários para trabalhar apenas a comunicação, né? Onde essa comunicação ela tem que ser eficaz, né? Então, existem várias formas de você fazer uma comunicação, mas como você quer essa comunicação por parte do seu aluno, do seu profissional? A gente tem visto também a motivação, né, com relação às evidências científicas, a questão da construção do conhecimento, da aprendizagem, né? Todas as vezes que a gente aplica a nossa escala de satisfação com relação à simulação, a gente vê que está sendo cada vez algo muito forte, né? Os alunos têm gostado muito, os alunos, inclusive, têm pedido para que a gente possa trabalhar com a simulação, né? Aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a simulação, antes de eu chegar, há 4 meses, ela não existia, né? E agora ela já faz parte da nossa disciplina, né? E assim, eu não tenho lá que os recursos vão muito da criatividade do professor. Então, que é possível você fazer simulação de alta fidelidade com baixo recurso. Então, assim, a gente vai estar falando isso num outro momento da aula, mais à frente, mas é muito bom você poder, de pequenas coisas, né, poder construir um saber fundamentado e tendo prática junto a esse aluno, né? Então, assim, tenho ficado muito satisfeito com o que eu tenho proporcionado com os alunos e eles, por estar recebendo esse conteúdo de uma forma diferente. Com relação às evidências também, nós temos a questão da gestão de risco, né? Cada vez mais a gente tem pensado na segurança do paciente e na segurança do próprio profissional. Então, assim, a simulação, ela permite isso, ela permite, né, que a gente vá à frente, né, treinando os nossos profissionais e alunos para que não possa ocorrer um dano, um risco, né, algo perigoso aos nossos profissionais e aos nossos pacientes. Então, cada vez mais a simulação ela vem em resposta à segurança do paciente. Inclusive, no livro da professora Alessandra, nós temos um capítulo que trata só, né, dessa questão de segurança do paciente, que é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde.
Nós temos a questão do pensamento crítico e tomada de decisão, né? Cada vez mais a simulação ela vem reforçar isso, porque ela permite ao aluno, né, essa reflexão, mas num ambiente controlado, e aí ele tem que tomar a decisão X ou Y. Isso fará com que ele tenha, né, uma assistência de enfermagem, uma assistência adequada ou não adequada, né? Como vocês, não sei se já foi falado, mas dentro desse ambiente simulado não existe erro, né? Talvez existe algo que poderia ser feito de uma melhor forma. Então, assim, o aluno, a gente não fala muito em erro, né? Mas a gente fala, ó, poderia ter sido melhor. O que faltou, né? Então, é um ambiente controlado, onde a gente procura não expor os profissionais, os participantes, os aprendizes, né? Vai depender do público que a gente esteja atuando, né? E a aquisição de competências, né? Então, cada vez mais a gente proporciona, através dessa estratégia pedagógica de ensino, profissionais mais competentes, né? Então, assim, os alunos que a gente tem formado aqui hoje, né? Principalmente na parte de fundamentos, quando eles vão para as outras disciplinas, eles já saem assim com uma competência maior do que observado nos outros anos. Então tem sido uma estratégia que tem dado muita resolutividade. E aí, né, vendo um pouquinho do conceito de simulação, né, a simulação é uma estratégia educacional, como eu já disse, a diferença de estratégia e metodologia, né, que amplia as experiências de situações clínicas por meio de cenários dirigidos, que enfatizam os aspectos fundamentais do atendimento de maneira interativa, né. Então, o que é a simulação? É fazer em um ambiente controlado aquilo que poderia ser acontecido na prática, né? O que vai vir a acontecer na prática. Então, a gente pode fazer um cenário mais complexo, menos complexo, tudo vai depender do nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo? Então, assim, o professor, aquele que vai estar conduzindo a simulação clínica, ele nunca pode esquecer qual que é o objetivo, né? E a gente vai ver que uma simulação, ela nunca tem vários objetivos, ela tem até 4 objetivos no máximo, né? Mas, assim, não são muitos, pode ser um objetivo, mas não são 10 objetivos. Então, é algo muito pontual, né? Para que possa ser visto de forma fragmentada e que possa ser corrigido de forma fragmentada para que possa ter a construção do conhecimento. E aí, cada vez mais, né, a gente tem visto a questão de fidelidade, né? Ah, mas então, para mim fazer uma simulação clínica de alta fidelidade, eu preciso ter um simulador que tem lá na USP Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem? Era um sonho nosso, né? Então, assim, eu que trabalhei bastante com esses simuladores aí, então, assim, quando você vai, principalmente até para um serviço público federal, a realidade é completamente diferente, né? E aí você não tem, né, esse sonho que é os nossos laboratórios, né? E aí, então, eu nunca mais vou fazer simulação de alta fidelidade? Então, isso precisa ser quebrado, né? Então, a gente vê alguns artigos que publicaram isso, né? Mas esse conceito que a fidelidade está relacionada à tecnologia, isso tem que cair por terra. Então, assim, a fidelidade, né, é o nível de realismo associado a uma determinada atividade de simulação. Então, ela está muito mais atrelada a outros conceitos do que somente tecnologia, né? Então, assim, ela inclui várias dimensões que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Então, assim, a fidelidade da simulação não tem nada a ver com o recurso tecnológico, porque talvez você pode ter um simulador de alta fidelidade, né? E você está fazendo uma simulação que não necessitava de um recurso tecnológico tão alto. Você pode fazer num simulador de alta fidelidade uma simulação simples, né? Uma simulação que não necessitava de uma tecnologia tão avançada, e aí ela não passa a ser mais de alta fidelidade e de baixa fidelidade.
Esse conceito de fidelidade, ele está atrelado a 5 fatores, né, que a gente tem visto na literatura internacional, principalmente. Fatores físicos, psicológicos, fatores sociais, cultura do grupo e o grau de abertura e confiança. Com relação aos fatores físicos, né, aí a gente tem a questão da infraestrutura, os adereços, né, o que a gente tem de simulador? A gente tem simulador de baixa, média e alta fidelidade, né? Então, assim, qual que é a nossa... Nós temos recursos audiovisuais, né? Nós temos câmeras que podem gravar o nosso debriefing, ele pode ser realizado posteriormente. Então, aí a questão do ambiente, né? A questão dos equipamentos, nós temos aí os manequins, né? A mulagem, que é a maquiagem que a gente realiza nos nossos atores, né, e até mesmo nos nossos simuladores, né, vocês vão ver também que isso faz parte do cenário, né, como que a gente vai pensar essa mulagem, como que ela vai ser realizada, a gente vai conseguir trabalhar ela que ela possa ficar da melhor forma possível e possa apresentar um grau de veracidade, né. Com relação aos fatores psicológicos, né? Nós temos aí as emoções, né? Quando a gente fala de emoções, é assim, como os participantes sentem esse cenário? Então a gente fica muito preocupado, né? Então por isso que a gente tem que testar o cenário previamente, né? Para que o cenário possa passar aquele sentimento que a gente poderia sentir se acontecesse de verdade, né? Então, assim, a gente tem que pensar um cenário de uma forma com que os alunos, os profissionais, eles se sintam envolvidos, né? E que possam ocorrer emoções. Porque se eu não tiver emoção dentro do meu cenário, ele provavelmente pode não atingir meu objetivo. Os fatores sociais, né? A questão da motivação, né? O quanto que o meu aluno é motivado a participar dessa simulação, né? Ele tem abertura, ele é adepto às metodologias ativas de ensino, né? Como esse meu aluno aprende, né? Os objetivos dos participantes e dos instrutores. Cada um coloca um grau de expectativa com relação à simulação, tanto nós, professores, instrutores, como os participantes. Então, isso também tem que ser pensado, né? O que o aluno espera dessa simulação, né? Então, saber ouvir também o profissional, o aprendiz, o aluno, é muito importante, né? Nós temos que pensar que a gente vive em uma sociedade, então, assim, a questão da cultura do grupo, o que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, vai ferir a cultura daquele grupo que eu estou trabalhando, né? Como a gente, por exemplo, a gente vai trabalhar simulação de transfusão de sangue com profissionais que são testemunhas de Jeová. Então, assim, como que vai ser? Então, talvez o meu cenário ele vai ter que ser um cenário mais que vai discutir questões éticas do que talvez a técnica, né? Porque pensando na cultura do grupo, então o que vai vir primeiro? Eu vou trabalhar a técnica, eu vou trabalhar a ética profissional. Então tem várias vertentes aí, várias possibilidades da gente poder trabalhar essa questão da simulação. O grau de abertura e confiança, né? O quanto que esse aluno ele se envolve com relação a esse aprendizado, o quanto que ele deposita de autoconfiança. Então, todos esses conceitos, eles vão ajudar na fidelidade do cenário, né? Então, assim, o cenário não é algo tecnológico, né? A fidelidade não está relacionada a algo tecnológico, mas assim o quanto que o cenário vai se aproximar da realidade, né? Então, assim, vai ter lá no cenário o prontuário médico, onde o aluno vai poder procurar informações, vai ter resultados de exames, vai ter uma pessoa que vai ser o acompanhante, né? Então, que vai dar pistas para que o aluno possa desenvolver o caso. Então, isso tudo é muito importante e a gente vai tratar agora nos próximos conceitos, né? E aqui eu trago a questão dos simuladores, provavelmente vocês já viram, né? A possibilidade de trabalhar com simuladores de baixa fidelidade,
média fidelidade e alta fidelidade, né? Os simuladores de baixa fidelidade são para aprendizagem de competências específicas, né? Punção venosa, cateterismo, sondagem, não responde às intervenções, não sendo possível alterar em tempo real uma resposta, né? Então, são simuladores estáticos, peças anatômicas. Depois nós temos os simuladores de média fidelidade, né? Mais realísticos, com modelos simples e estáticos, contemplam funções como sons respiratórios, cardíacos, punção ou identificação de diferentes diagnósticos. Pode ter sons gravados e reproduzidos sob o comando do facilitador, que opera o simulador, e são indicados para aprendizagem de competências específicas e cenários simples, né? E a gente vê também, o que a gente tem feito aqui, é que de um simulador de baixa fidelidade, talvez você pode fazer um simulador de média fidelidade. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, como a gente fez aqui, para um cenário de pediatria, né? E aqui, então, nós temos os cenários de alta fidelidade, manequim de corpo inteiro, anatômico, realístico, a fisiologia humana, detalhes de manifestações clínicas, movimentação respiratória, de piscar os olhos, reagem à luz, possui sons cardíacos, com intervenções, podem ser realizadas intervenções, né? E variação da função da idade, da situação clínica, previamente definida por um controlador que estará no comando do computador, que é o simulador, né? Nós também contamos dentro da simulação com a dramatização, né? O que seria dramatização? É uma representação teatral a partir de um determinado foco ou tema, propondo que os conteúdos ensinados sejam experimentados pelos estudantes com um pensamento do contexto semelhante aos que seriam desempenhados na vida real. Então, o que acontece? Esse é um conceito da professora Anastasio, né, que trabalha com metodologias pedagógicas de ensino. Então, assim, a gente pode utilizar a dramatização, sim, dentro da simulação clínica, né, como uma estratégia pedagógica, porém ela também tem que ser muito pensada. E aí, com a evolução da simulação, a gente viu que é possível fazer várias formas de dramatização. Então, vocês vão entender um pouquinho agora no próximo slide. Então, dentro da dramatização, nós temos 4 formas de realizá-las, né? Nós temos o roleplay, que é ou jogo de papéis, né? Quando você tem, por exemplo, um médico, um enfermeiro, o paciente, o acompanhante do paciente, e cada hora na simulação, o aluno ou o profissional, ele vai ser um dos papéis. E aí a gente vai discutir depois a conduta de cada papel, né? Era um paciente que estava mais inquieto, com dor, né? Era uma esposa que estava acompanhando o marido e essa esposa estava ansiosa, era um enfermeiro que não deu muita atenção, era um médico que talvez não soube responder às angústias do paciente. Então, cada vez mais a gente pode trocar e aí a gente vai vendo a competência de cada profissional e a gente vai vendo como cada um vai se comportar em determinado papel, né? Então, assim, quando a gente fala a simulação por roleplayer, então, assim, tem sempre essa troca de papéis depois que serão pensados todos juntos. Pacientes simulados ou pacientes standardizados, né? É quando você pega um paciente simulado, né? E depois eu vou falar do paciente standardizado embaixo. É quando você pega um determinado ator, né? Você contrata um ator, ou você pega um aluno e ele vai ser seu paciente, ou ele vai ser o médico, ou ele vai ser o enfermeiro que vai passar outras informações. Então aí você tem um paciente simulado, você contratou um ator, né? Para que possa participar do seu cenário. Então, assim, é algo que você contratou alguém para fazer, ou arrumou um aluno que vai colaborar com você. Então, esse é o paciente simulado.
Quando nós temos também os pacientes padronizados. O que seria o paciente padronizado? Eu vou fazer um cenário de uma mulher que teve câncer de mama, né? E aí você consegue uma paciente que realmente teve câncer de mama. Então, assim, eu vou trabalhar com uma criança e você realmente consegue uma criança que fique, de forma que o cenário fique o mais verídico possível, né? Inclusive, por exemplo, se você for fazer um cenário de câncer de mama, imagina o que seria para essa pessoa, para essa mulher, estar falando de câncer de mama para outras pessoas. Ela realmente sentiu isso na pele, ela fala com propriedade, né? Porque quando a gente sente realmente, sabe o que significa, né? Então, aí você é diferente, né? Porque existe muito mais emoção. E nós temos os modelos mistos, né? Que a gente tem trabalhado cada vez mais, onde eu consigo pegar, talvez, um paciente simulado ou um paciente padronizado e, juntamente com um simulador de baixa fidelidade, né? Fazer um outro cenário. Então, assim, o que a gente tem feito bastante, é que muitas das vezes a gente faz um paciente que está queixando um bexigoma, né? E aí a gente coloca uma pelve, né, na perna do paciente. E aí quando o aluno ou o profissional vai descobrir o paciente, ele vê que realmente tem como ele passar o cateterismo, né? E aí então eles ficam muito surpresos e a gente chama isso de modelos mistos. Então, assim, que fique claro para vocês que dentro da simulação, né, quando a gente vai utilizar o recurso de dramatização, a gente então tem quatro formas de estar realizando essa dramatização, que é o roleplay, o paciente simulado, o paciente padronizado e os modelos mistos. E aí, então, assim, nós temos um trabalho que é do nosso grupo de pesquisa, né, que é da professora Elaine Negri, né, que é orientanda da professora Alessandra. Esse artigo acabou de ser publicado, né, na Relay, e assim, é um artigo muito bonito, quando é que ele traz assim, quais os ganhos percebidos pelos estudantes e profissionais da área da saúde com o uso da simulação clínica realizada com o recurso de dramatização. Então foi um trabalho muito árduo, onde ela fez essa revisão da literatura e conseguiu aí, depois de uma busca muito vasta, né, reunir 53 artigos, onde ela apresenta as principais evidências com relação ao uso da dramatização dentro da simulação clínica. E aí nós temos, né, vários ganhos, como eu já disse para vocês anteriormente, né? Então, habilidade de comunicação, satisfação com a estratégia de aprendizagem, a questão da construção do conhecimento, né? Habilidades clínicas como o exame físico, anamnese, procedimentos clínicos, a questão da empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, da autoconfiança, do trabalho em equipe, do realismo da simulação, o pensamento crítico, a diminuição do nível de ansiedade, a motivação para aprender, a capacidade de utilizar o conhecimento prévio, a oportunidade de refletir sobre a prática, né? Então a gente vê que nós temos inúmeros ganhos com o uso da simulação clínica e a dramatização, que é uma das formas de cenário que a gente vai estar falando também. E o que é um cenário, né? Um cenário em simulação clínica. A gente vê muito cenário, por exemplo, eu vou fazer um teatro, eu tenho um cenário, né? Então, um cenário dentro da simulação clínica é uma experiência de simulação projetada deliberadamente, né? Também conhecida como caso. Então, o cenário pode ser tratado como um caso, que fornece aos participantes a oportunidade de atender aos objetivos estabelecidos. Então, o cenário é um caso onde eu terei objetivos já formulados para que o aluno possa atingi-los. Na questão da construção do cenário, a primeira fase a ser consolidada é a questão da construção do cenário, é a primeira fase a ser consolidada da atividade da simulação clínica. Então, eu vou fazer simulação clínica, a primeira coisa eu tenho que pensar o meu cenário, o meu caso. E a partir daí a gente possa trabalhar da melhor forma possível, né? Esse caso, ele tem que proporcionar ao aprendiz um contexto
próximo da prática clínica e das reações emocionais reais, né? Então, assim, ele tem que passar veracidade para o meu aluno, senão ele não será um cenário eficaz, um caso eficaz, e a simulação ela não vai atingir o objetivo proposto. Então, tem que proporcionar algo que seja o mais próximo da realidade. Então, o que o nosso grupo tem feito cada vez mais, o nosso grupo de pesquisa? Cada vez mais trabalhado na questão de validar os cenários, né? Então, assim, os cenários, eles são pensados, são construídos, são elaborados de forma muito criteriosa e depois eles são validados por um grupo de peritos, de juízes, né? Para que ver se ele realmente foi um cenário eficaz. Porque eu posso pensar da melhor forma possível, mas quando a gente abre, né, para discussão com outras pessoas que também são da área, ou que inclusive são peritos da área, você vê que você não pensou tudo e sempre falta alguma coisa. Então, assim, é muito importante a gente validar os nossos cenários cada vez mais, né? Para que você possa ter, inclusive, uma maior qualidade na sua simulação. Para que a estratégia de simulação seja eficaz, a sua proposta, é necessário, como eu já disse, valorizar o conhecimento prévio do aluno, né? Apresentar o conhecimento teórico e realizar o treino de habilidades. Então, assim, esses 3 pilares nunca podem ser esquecidos. Então, assim, a gente vai, como eu disse anteriormente, trabalhando de forma crescente, né? Então, o que o aluno sabe, né? O que já foi trabalhado em outras disciplinas, como ele aprendeu, a gente vai fornecer o conhecimento teórico, e esse conhecimento teórico geralmente é o conhecimento das últimas referências literárias disponíveis, né? Para que possa, inclusive, trazer um conhecimento avançado para esse profissional, para esse aluno, né? E a gente vai fazer o treino de habilidades, onde a gente vai verificar como essa prática é realizada e, se for preciso, vai corrigi-la, ou se for preciso, vai implementar um novo conceito, e posteriormente a gente irá fazer uma simulação abordando os conceitos mais profundos, né? A gente vai fazer algo que possa exigir dele uma tomada de decisão e um pensamento crítico. Então, a gente precisa, a gente pensou o nosso cenário, definiu o nosso cenário. A gente tem que pensar quais as competências eu quero que sejam alcançadas nesse cenário. O que eu espero do meu aluno, né? Eu espero que o meu aluno seja capaz de identificar o que são equipamentos de proteção individual e colocá-los. Então esse é seu objetivo, né? É sua competência. Então a gente vai observar o que é a competência que você quer alcançar, quais são o objetivo desse cenário e a complexidade desse cenário. Esse cenário ele vai ser um cenário de alta complexidade, de baixa complexidade, né? Então, assim, como que eu vou trabalhar? Vai ser um cenário pontual? Ou vai ser, por exemplo, o professor Gerson faz cenários de alta complexidade, né? Onde existe cada vez mais uma evolução do quadro clínico, onde vai existir, por exemplo, que vai ter manobra de reanimação cardiopulmonar, etc. e tal. Então, qual que é o grau de complexidade? Qual competência que vai exigir, né, do meu aluno? Então, tem que ter isso muito bem pensado e estruturado. Quando a gente vai pensar nos objetivos, os objetivos eles têm que ser muito claro, conciso, relevante, né? Eles têm que ser pontual à competência a ser alcançada. Então, por exemplo, eu tenho que pensar qual a competência que eu quero que o meu aluno tenha, né? E mediante a isso eu faço os meus objetivos, né? Mas os meus objetivos, eles nunca podem ser amplos e eles nunca podem passar, como eu disse, de 3 a 4 objetivos. Senão a gente não consegue fechar dentro de uma simulação clínica, né? Como a gente tem nos moldes que a gente tem feito. Como eu disse, a gente sabe que existem pessoas que estão trabalhando de uma outra forma, trabalhando aí, fazendo 4, 5 horas de simulação clínica, mas não é assim que o nosso grupo tem trabalhado. Então, assim, é algo muito pontual, né?
e muito bem fechado e observando sempre qual que é o cenário, qual que é a nossa competência e qual que é o nosso objetivo. Então, nós temos os objetivos primários, né, que é o objetivo amplo, que vai com relação à competência essencial, e os secundários, que são os objetivos específicos, que incluem habilidades psicomotoras, afetivas e cognitivas, né, como comunicação, delegação de atividades, realização de procedimentos como punção venosa, cateterismo vesical, etc. e tal. Princípios básicos do tema abordado, entre outros. Então, assim, a gente sempre vai ter objetivo, seria o geral e o específico, mas aqui a gente trabalha como primário e secundário. Então, como que a gente pensa na construção do cenário? A gente tem que pensar, como eu disse, em cenários de acordo com a competência. Geralmente, os cenários eles não são muito longos. A gente trabalha com um cenário de 8 a 15 minutos, né, para realização, para desempenho, né? O número de pessoas envolvidas, quantas pessoas vão participar, né? E geralmente a gente trabalha com um grupo menor, né? As nossas simulações geralmente têm de 10 a 12 participantes, onde de 3 a 5 pessoas irão, né, desempenhar o papel e os outros serão observadores, né? Então, assim, a gente nunca vai trabalhar com um público muito grande. Não dá para fazer simulação clínica com 50 pessoas, né? Então, assim, esses dias nós estávamos em Presidente Prudente, onde a gente fez 32 vezes o mesmo cenário, né? Passando aí por mais de 300 profissionais envolvidos. Então, assim, a gente foi trabalhando, era de 10 em 10, era de 12, né? Alguns faltavam, a gente encaixava, mas não era algo muito longo, né? Para que possa se realmente ter a aprendizagem, a construção do conhecimento, né? Então, a gente considera o tempo, o número de pessoas, qual que é a fidelidade desse cenário, como que eu vou conseguir aproximar, né? O quão que eu vou conseguir aproximar da realidade, né? Disso vai acontecer, qual que é a possibilidade disso acontecer, né? Quais são os recursos que eu vou estar utilizando. E o que a gente também tem visto que tem dado muito certo é pensar em checklist para os observadores, né? Então, assim, quando eu tenho um checklist onde os observadores que estão observando a cena simulada, que eles vão seguindo, né? Isso fica mais fácil depois a gente fazer o nosso debriefing. Então, muitas das vezes, o professor irá pontuar todas as questões que eles deverão verificar e observar dentro daquele cenário para que depois possa ter uma discussão mais eficaz. Isso tem dado muito resultado, inclusive tem sido uma das recomendações, né, por parte dos estudiosos da área da simulação clínica. Os recursos materiais, né? Os equipamentos, prontuários, os materiais, simuladores, vai haver filmagem, um roteiro. Então, a gente tem que pensar em tudo aquilo que eu vou precisar para realizar aquele cenário, né? Quais equipamentos? Eu vou precisar de um simulador de baixa fidelidade, onde eu terei como forma, né, uma punção venosa, e eu vou ter um prontuário onde o aluno ele vai conseguir identificar qual a medicação que vai ser feita. Eu vou ter uma caselinha onde vai estar o medicamento, né? Vai estar a seringa, a agulha, né? Eu vou ter recurso audiovisual que eu vou estar gravando esse cenário, né? Esse caso, e depois eu vou estar discutindo com os alunos, né? Então, assim, isso é muito importante. O que eu vou ter para trabalhar? O que vai ser preciso trabalhar? Então, assim, é de pensar toda a estrutura, desde a identificação do leito do paciente, a pulseirinha de identificação que vai no paciente, né? Então, assim, a postura, então, tudo aquilo que eu vou precisar. A professora Alessandra, ela é muito cuidadosa nessa questão do cenário, né? Quando ela vai pensar no cenário, ela pensa assim, vamos colocar a jarra de água na cabeceira do paciente, vamos colocar a dentadura do paciente, vamos colocar a Bíblia, porque geralmente, né, esses
criado mudo que tem nos quartos, né, dos pacientes, geralmente tem uma Bíblia, então a gente coloca uma Bíblia, como se fosse realmente, né, um ambiente hospitalar. Então, isso, eu aprendi isso dessa forma, né, a gente valoriza outros conceitos também, que é inclusive a religiosidade, muitas das vezes um tercinho tá lá também, né, dentro daquela gavetinha, e aí só aí também já dá uma outra discussão, né, um outro cenário, né. Então, assim, é pensar em todos os recursos que eu vou precisar, para que a cena possa ser o mais fidedigna possível, né. E aí também a gente vai pensar e depois mostrar para vocês, eu vou precisar de uma maquiagem, de uma mulagem, né. E os recursos humanos, né, os docentes, os facilitadores, os atores, os colaboradores. Então, assim, tem que pensar também não só na questão dos materiais, mas também eu tenho um profissional competente para trabalhar a simulação clínica, ele sabe trabalhar a simulação clínica, né? Eu tenho os meus atores, eu preciso preparar o meu ator, eu preciso ter um roteiro, eu preciso combinar com ele algumas pistas, né? Quando eu falar que o senhor veio da fazenda e, por exemplo, ele vai falar, ele vai dar uma tosse, né? Então, assim, é tudo muito combinado, né? Então, assim, para que possa o aluno ir fazendo conexões de aprendizagem, né? Então, assim, se a gente não tiver um professor que trabalha com simulação da forma adequada, muitas das vezes ela não atende, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, né? A gente fez eu fiz um curso aí com o pessoal de Ribeirão Preto, né, através da Liga de Simulação, que foi uma indicação do professor Gerson, onde ele trouxe um ator, né, que trabalha só na parte de treinar outros atores para a prova do Revalida, né. Então, assim, lá no roteiro, né, quando você vai passar com o seu ator, por exemplo, ele está com uma dor abdominal grau 4. Então, por exemplo, eu tenho que treinar para que eles saibam o que é uma dor grau 4, grau 5, grau 6, grau 7, né? Então, assim, isso tudo é muito combinado. Então, a gente, principalmente, se a gente terá que repetir o nosso cenário várias vezes, esse cenário tem que ser igual para que todos os alunos. Então, isso precisa ser muito bem marcado, né? Então, assim, quando a gente vai falar de dor, o paciente está com uma dor abdominal, mas dentro da simulação, qual seria esse nível de dor? Seria um nível 4? Então, o que é um nível 4? O senhor vai estar fazendo uma careta, assim, triste, né? Meio que franzindo a testa e tal. Então, assim, isso tem que ser combinado previamente. Os pacientes simulados devem estar adequadamente preparados para protagonizar o caso clínico proposto com o máximo de fidelidade, pois seu desempenho reflete no grau de realismo da simulação. Então, a gente tem que ter o cuidado de preparar o nosso ator. Não é simplesmente, eu quero que você faça um senhor de 70 anos. Não, mas o que é um senhor de 70 anos? Qual que é o comportamento? O que se espera, né? Então, isso tudo vai contribuir muito para o nosso cenário. Na questão do roteiro, né, ainda falando, a gente usa muito o script, né, que seria quase pensando aí na questão de novelas, né? Então, assim, a gente usa um script oferecido para o ator, para o estudante, para que ele saiba como ele possa atuar. E também não só pensando que a gente vai utilizar a dramatização para simulação. Se você tem um simulador de alta fidelidade, você vai precisar ter um técnico que vai mexer nesse simulador. E aí, então, ele que vai fazer o som, né, a voz do paciente, ele precisa também ter orientações como ele irá proceder, né, a cada fase da evolução do cenário. Então, isso também tem que ser pensado. Na questão do texto, como que vai ser esse texto, esse diálogo? As informações prioritárias da história do paciente, pode ainda ser incluídas pistas ao aprendizes, que vai aos poucos ajudando na resolução do cenário. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo na frente de uma questão de uma bolsa de colostomia, onde o aluno ele deveria trocar a bolsa de colostomia, né? E aí, se ele não identificasse, né, que era para realizar a questão da troca da bolsa,
o ator pedia, né? Nesse caso, nós tínhamos o ator de um lado e o simulador de alta fidelidade do outro, né? Então, assim, quem estava como técnico de som do simulador e tanto o paciente, eles estavam combinados, que se o aluno não conseguisse alcançar, né, chegar até esse ponto da simulação, eles pediam, eu queria que você trocasse a minha bolsa. Então, assim, foi... E que eles sabiam como proceder, e aí a gente vai mostrar para vocês mais à frente, né, isso tudo dentro de uma árvore de tomada de decisões. Então, nós temos que, né, fazer uma explicação detalhada do papel, uma leitura conjunta do paciente simulado, do professor, do roteiro, uma avaliação do grau de entendimento da situação, né, a questão da memorização, a pessoa gravou como vai ser o cenário, né, testar antes para os ajustes necessários, para não haver modificação no momento da simulação. Porque se você modificar no momento, no improviso, talvez isso pode fugir do seu objetivo, da sua competência que você gostaria de trabalhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação. Aí aqui, então, a gente traz a caracterização, né, dos profissionais, dos atores, né. Então, aqui a gente tem uma bolsa de colostomia, né, e aí o Matheus é uma pessoa expert em fazer essas ostomias aí, né. Então, assim, pra vocês verem que a gente usou uma massinha para estar fazendo o ferimento, tinta guache para fazer a maquiagem, a bolsa era uma bolsa verídica, as fezes também foi algo que o grupo em si, juntamente a professora, fizeram vários testes para chegar a esse aspecto de fezes, inclusive tem cheiro de fezes mesmo, né? Então, assim, quando a gente vai pensar num cenário, inclusive a gente já trabalhou isso dentro, né, da pesquisa, a questão do cheiro, quanto isso é importante. Aqui nós estamos vendo embaixo uma menina que tem 20 anos, né, e com o aspecto da maquiagem ela parece uma senhora bem mais velha, né? Então, quem que vai estar fazendo? Eu consegui um ator que precisa fazer uma senhora de 70 anos. Então, você vai precisar de uma mulagem, uma maquiagem de envelhecimento. Então, aqui está uma maquiagem de envelhecimento. Aqui, então, eu vou trabalhar com feridas, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma queimadura de tórax, onde a gente trabalhou com plástico bolha, né? E aí a gente conseguiu fazer todo esse aspecto que ficou muito verídico, né? Nós temos aqui outras úlceras que vocês podem ver, e cada uma trabalhada de forma muito pensada, né? Com vários testes, aí vocês veem vários exudato nas feridas e tal. Então, qual que seria a minha competência trabalhada nesse cenário, né? Então, assim, eu tenho que ter muito delimitado o que eu espero desse cenário. Então, aqui, e vocês observam dentro desse cenário o rigor, né? O que é trabalhar, fazer isso para que o aluno possa aprender. Então, é esse todo o nosso cuidado de fazer os testes, principalmente com a caracterização dos cenários e simuladores. Aqui vocês podem ver, então, são simuladores de média de alta fidelidade também, já caracterizado como senhores, né? Então, essa foto aqui, é uma foto do Chile, onde a professora, juntamente com um grupo de alunas dela, foi até o congresso ano passado e visitaram uma universidade, né? E essa foto é de lá. Então, vocês veem como que é também a caracterização fora do nosso país. Aqui né, aqui dentro, já na Universidade Federal aqui, eu cheguei, não tinha nada de simulação, né, e aí eu quis trabalhar simulação dentro de fundamentos, né, e eu achei esse braço, né, era um braço qualquer que estava lá jogado, e aí o que a gente fez? A gente fez os furos, né, era um braço oco, a gente fez os furos, né, nesse braço, e aí a gente passou látex, né, e com uma bolsa, né, e essa era uma bolsa que estava lá também jogada no laboratório, mas depois a gente fez isso até com uma bolsa de drenagem, né,
um sistema fechado de diurese, a gente pegou e fez com polifix e a bolsa, fez com tinta guache, um sangue, onde o aluno conseguia puncionar, inclusive tinha retorno esse braço. Então, o que a gente fez? Um cenário que a gente fez de alta fidelidade, né, com baixo custo, a gente colocou esse braço num ator que era um aluno que estava deitado no leito, né, e aí ele precisava fazer uma medicação, né, o aluno dentro desse cenário, e ele tinha que fazer a punção venosa, né, então nesse momento o objetivo não era trabalhar a comunicação, mas ele tinha que estabelecer uma comunicação com o paciente, né, e depois fazer a punção e administração do medicamento nesse braço. Então, assim, a gente tinha um braço que a gente pegou qualquer, pode ser um braço de um manequim de loja, por exemplo, onde você com uma furadeira faz os furos, né, e aí a gente passou o látex, fez o preenchimento das vias com essa tinta, né, e depois para dar um acabamento a gente usou meia fina, né, então isso aqui é meia fina feminina, onde a gente passou 2 camadas e ficou muito real, inclusive porque quando o aluno punciona, ele tem um retorno venoso, né, e aí se você quiser trabalhar o extravasamento, outra coisa, tudo é possível. Então esse aqui foi o meu primeiro trabalho realizado aqui na universidade. Sim, os alunos gostaram muito, porque eles treinaram apenas no braço, né, então assim, treinou a habilidade na punção no braço, e depois a gente fazia um cenário, né, de alta fidelidade com baixo custo, né, onde existia toda a troca, né, de comunicação, de preparo da bandeja, tudo, e o aluno tinha que desempenhar isso. Então, era um cenário de 8 a 15 minutos, muito pequeno, onde o objetivo era realizar a punção venosa e a administração de medicação. Aqui nós temos outros espaços, esse aqui também é lá de Presidente Prudente, né, que é uma casa simulada. Então, se você está pensando numa casa, né, vai fazer o seu cenário pensando numa casa, o que tem numa casa? Então, vocês veem aqui que tem até um porquinho em cima da mesa, né, tem um cofrinho, tem flor, tem quadro, tem TV, se assemelha muito à nossa casa, né. Então, pensando nessa questão, né, a gente separou todos os nossos materiais, a gente já viu tudo aquilo que é preciso, toda a questão da maquiagem, da mulagem, né. A gente precisa pensar também na questão que a gente chama de briefing, né, que é mostrar para o aluno o que ele tem de recursos para que possa ser desenvolvido o nosso cenário. Porque não adianta nada você preparar todo o seu cenário, né? Você pensou, estabeleceu objetivos, separou todo o material, combinou com o seu ator todas as falas possíveis, mas você não apresenta, né, o que você tem para ser trabalhado ali. Então, por exemplo, o aluno não vai saber como agir dentro do cenário. Então, previamente, antes da simulação clínica, nós temos que apresentar quais são os recursos disponíveis para esse aluno, né? Para esse profissional que irá realizar as funções. Olha, você tem isso, você tem óculos, você tem máscara, você tem luva, você tem catéter, né, nos mais diversos calibres. Então, assim, o que o aluno tem para desempenhar esse papel? Isso é muito importante e a gente chama isso de briefing, né? Então, que acontece antes da simulação, né? O que é preciso? Quais as informações necessárias, né? Então, assim, além de apresentar o cenário, né, qual o contexto? Eu vou falar o que para esse aluno? Qual que é o contexto que a gente vai trabalhar? Então, essas informações, né, também, não só mostrar o cenário, mas essas informações também, né, que vão ser repassadas ao aluno, né, para que ele possa conseguir já formular o que vai ser desempenhado dentro desse cenário, a gente chama de briefing.
E aqui eu trago para vocês um cenário, né? Então, assim, você é enfermeiro da Clínica Cirúrgica Geral e foi chamado no quarto 2236 para atender um paciente de 68 anos de idade no 12º dia de pós-operatório de uma cirurgia de colectomia com colostomia à esquerda. Encontra-se no leito em decúbito dorsal com acesso venoso periférico no dorso da mão, do membro superior direito com soro fisiológico 0,9%, 500 ml. Sinais vitais: pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio, pulso de 80 batimentos por minuto, temperatura de 36,5 graus Celsius, respiração de 18 incursões respiratórias por minuto. Bolsa de colostomia em estômago intestinal à esquerda funcionante, com eliminação de efluente semipastoso em grande quantidade. Diante desse cenário, realize o atendimento ao paciente. Considere já ter realizado a higienização das mãos. Então, isso aqui foi um caso pensado, né? Então, todas as informações, né, o briefing estava tudo aqui. Então, assim, vocês podem ver que os sinais vitais estavam aparentemente normais, né? Então, assim, talvez o objetivo não seria trabalhar os sinais vitais, então seria trabalhar a questão da colostomia. Então, assim, todo o nosso cenário já estava aqui. Então, qual que era o objetivo desse cenário? Qual que é a competência a ser trabalhada nesse cenário? Quais os recursos eu vou precisar ter para me desenvolver esse cenário? E aqui, então, nós temos um artigo também realizado pela professora Alessandra, juntamente com uma colega minha, a Renata Fabri, que fala da árvore de tomada de decisões, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa árvore dentro do cenário. Como que vai se dar o comportamento, né, desse cenário? Então, por exemplo, o paciente com estômago intestinal definitivo necessita de troca da bolsa e avaliação do estômago e da pele peristomal, né? O aluno identificou a necessidade do paciente? Aí nós temos duas respostas, sim e não, né? Sim, realiza o procedimento conforme o checklist. Realizou o procedimento conforme o checklist? Sim, encerra o cenário. Não. O paciente refere que a bolsa não está adequada, que está apresentando vazamento. Questiona a hiperemia peristomal, encerra o cenário. Se o aluno ele não identificou a necessidade do paciente, o paciente fornece pistas, né? Ele fala que está queimando, que está com dor, que está vazando. Aí o aluno identificou, então, que precisa realizar essa avaliação, ele volta aqui no checklist da questão da avaliação da ostomia. Se ele não conseguiu identificar, o paciente refere que a bolsa está descolada, né? E aí, ele identificou, então ele volta no checklist, que é o checklist da questão da troca da bolsa, né? Se ele não identificou, o paciente, né, que seria o ator, vai falar que queria trocar a bolsa e ele novamente cai nesse checklist. Então, a gente tem que pensar de uma forma com que esse cenário, né, esse caso, ele possa ser resolutivo. Então, você vai ter que eu tenho que ter vários recursos, até que vocês viram aqui que a gente tinha várias pistas, né, onde, de toda forma, ele caía no que a gente queria, que seria a troca da bolsa, e avaliar essa competência. Então, assim, esse aqui a gente chama de árvore de tomada de decisão, então isso também tem que ser pensado. Então, você fez o seu cenário, pensou o seu cenário, tem seus objetivos, você precisa ter, né, como que irá descorrer esse cenário. Isso é muito importante. Como esse cenário vai ser pensado? E aí, dentro disso, a gente vai ter as nossas falas, os nossos scripts, como a gente já falou. E depois o debriefing, né? O debriefing, o que é? É essa conversa que vai ocorrer, né, depois da realização da simulação. E aí nós temos várias formas de debriefing também. Provavelmente
acredito que a professora juntamente com o professor Gerson, vai ter uma aula só de debrief, porque é um conhecimento, é uma área de conhecimento muito grande também, né? Então, assim, precisa ser uma aula só dele mesmo, para que a gente possa realmente discutir e repensar a forma de como a gente vai estar realizando essa forma. Ele vai estar sendo realizado pontualmente após a simulação, ou ele vai ser feito online, ou ele vai ser filmado e depois conversado posteriormente, né? Mas o debriefing nada mais é do que a gente, no final, né, depois da realização do cenário, discutir o que aconteceu, né? E como aconteceu. O que aconteceu aqui nessa cena? O que foi visto, né? O que se tratava, né? Como procedeu? Então, todas essas questões, essas perguntas, né, fazem parte do debriefing, né? Foi um atendimento eficaz? Não foi um atendimento eficaz? O que poderia ser feito de melhor? O que foi realmente muito bem feito, né? É aqui, nesse momento do debriefing, né, que a gente tem a construção do conhecimento. É aqui que o professor, o facilitador, ele irá amarrar todos os pontos. Inclusive, ele vai falar se existe a necessidade de estar refazendo esse cenário, fazendo novamente para que o aluno possa chegar naquela competência já estabelecida, né? O debriefing também tem que ter um tempo estimado, né? Ele não pode ser um debriefing muito longo, ele tem que ser algo muito pontual, mas também não pode ser algo muito pequeno, né? Então, assim, geralmente a gente divide, né? Você tem uma aula de 50 minutos. Então, assim, quanto tempo a gente vai fazer o briefing, né? O cenário simulado e o debriefing. Então, a gente divide nesses 3 tempos, né? A gente não consegue, num momento, pensar a simulação e realizá-la, né? Então, assim, como vocês viram, são muitos detalhes que a gente tem que pensar para que você possa realizar uma aula de simulação. Então, existe todo um trabalho, um empenho de se pensar em detalhes para que possa acontecer. Então, assim, desde a maquiagem, talvez a maquiagem demore 2 horas para maquiar um paciente, né? E aí a cena vai acontecer em 15 minutos. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem, né? Com relação ao debrief, nós temos que identificar as diferentes percepções e das atitudes que ocorrem, relacionar o exercício com a teoria específica, os conteúdos e competências, né? Receber um feedback acerca da natureza e da prática envolvida em comportamentos, decisões e ações tomadas, proporcionar oportunidades tanto para reflexão na ação como reflexão para a ação, estabelecer em sala um clima que permita ao estudante, né, um ganhar da confiança e conforto. Então, assim, aqui é um ambiente, como eu já falei anteriormente, onde a gente não fala de erro, né? Aqui o aluno ele poderia ter feito melhor. Então, o debrief a gente resgata todos esses conceitos, né, que precisam ser fundamentados, né, fazendo sempre referência à teoria. Então, a gente amarra tudo isso para que possa se ter uma aprendizagem significativa, né? Então, assim, o debrief tem sido considerado a parte mais importante dentro da simulação clínica. Porém, assim, para que você tenha uma simulação clínica eficaz, toda essa questão do cuidado com o cenário, de pensar o cenário da melhor forma possível é muito importante. Então, os principais ganhos com relação ao debrief são melhora da aprendizagem, promove a confiança dos estudantes, facilita a compreensão, promove a transferência de conhecimento e identifica as melhores práticas, né? Aqui, então, nós temos fotos do nosso grupo realizando o debriefing, né? Era um debriefing que ocorreu, é uma simulação de alta fidelidade, nós temos aqui um simulador de alta fidelidade, e nós temos aí a professora Alessandra, né, fazendo o debriefing, inclusive foi um debriefing filmado, onde os profissionais estão diante da câmera revendo as cenas, né?
E agora, nesse segundo momento, eu vou falar sobre a questão dos instrumentos de avaliação, né? O nosso grupo, e a professora, quando entrou em contato comigo, ela pediu para mim estar falando um pouquinho da questão de como a gente chegou nas nossas escalas, né? E foi o seguinte, né? Quando eu cheguei para trabalhar na escola, né, junto com a professora Alessandra Maso, a professora estava fazendo uma verdadeira revolução nos laboratórios, né? Então, assim, ela já tinha viajado, já tinha visto alguns centros de simulação, tanto na Europa como também nos Estados Unidos, e, assim, a escola estava um verdadeiro fuá, né, digamos assim. Então, era uma escola, aparentemente, de um método tradicional, né, de muitos anos, de as enfermeiras todas sentadinhas no banquinho, assistindo o professor a dar aula, né? Então isso tudo foi quebrado, foi tirado, essas banquetas foram tiradas, né? E aí tem aqueles professores que vão contra, e assim estava essa revolução na escola. E aí a gente precisava, né, de instrumentos para avaliar essa estratégia pedagógica de ensino. E assim, porque a gente estava trabalhando com isso e precisava mensurar esses ganhos, né? E aí eu estava chegando na escola, queria trabalhar com simulação clínica, então coube a minha responsabilidade de traduzir para o Brasil 4 escalas que avaliam, né, os aprendizes, os profissionais que estão participando da simulação clínica, né? Mas aí, assim, por mais que as escalas já existiam e eram de domínio de um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, fazer um processo de tradução, né, é um processo muito árduo, e eu trago ele aqui para vocês, né? Então, assim, nós tínhamos, a primeira coisa é seguir o princípio ético, né, que a gente realizou contato com esses pesquisadores, né, dos Estados Unidos, pedindo a liberação para que a gente pudesse fazer a versão brasileira dessas escalas, né? E então, mediante a liberação deles, nós tínhamos a versão original, e aí a gente deu essa questão do processo de validação, né? Então aí nós tínhamos a versão original, fizemos a tradução, uma tradução A e B, que a gente chamou, que são por professores juramentados da língua inglesa, né? Então, assim, são pessoas que conhecem muito bem a língua inglesa e que são brasileiros, né? Depois nós tínhamos a primeira versão em português, né? Essa primeira versão em português, ela passou por um comitê de juízes que avaliaram se estava claro esse conhecimento, o que estava abordando essa escala, né? Então, assim, precisou fazer-se umas adaptações por conta da língua, né? Então, depois nós tivemos a segunda versão em português. Essa versão em português, ela foi remetida para essas pessoas juramentadas, para esses professores, que fizeram, né, uma nova versão em inglês. E aí, essa nova versão em inglês, ela foi remetida, né, para os autores originais, onde a gente perguntou se essa escala, com esse linguajar brasileiro, português, né, no caso, que era a nossa língua, ela fugia, né, daquilo que eles estavam propondo, né? E aí eles fizeram essa avaliação, né? Então, assim, teve essa comparação entre a versão original e a versão portuguesa, né? Então, chegou-se num consenso quanto a isso. Foi feito toda uma análise semântica, né? O que esses construtos estavam trabalhando, né? Mediante a isso, a gente teve uma última versão em português, onde a gente fez um pré-teste, né? Com um grupo menor, né? Avaliando se esses conceitos estavam realmente sendo... esses conceitos trabalhados nessas escalas, eles poderiam ser respondidos, né? Eles tinham um grau de entendimento bom, né? Então, como que foi isso? Então, a gente fez esse pré-teste e depois nós tivemos a versão final. E depois a aplicabilidade desses instrumentos, né? Para que a gente pudesse fazer a validação em si, que seriam os testes matemáticos. Mas
previamente, né, vocês estão vendo aqui o quão trabalhoso que é essa questão de tradução e retrotradução, que tem algumas literaturas que falam que é a back translation. Então, assim, é todo um cuidado muito grande, não é pegar uma escala americana e eu vou estar traduzindo, né? Então, assim, tem todo um cuidado que o nosso grupo teve, né, da questão de passar passo a passo, né? E a gente seguiu esse autor, que é Ferrer e Colaboradores, que é uma literatura de 1996, mas que é muito trabalhada aí na escola, principalmente pela professora Rosana Dantas, que também trabalha com validação de escalas. Daí então, né, o nosso primeiro instrumento, como eu já falei, era um 4. O nosso primeiro instrumento, né, depois de passar por todo esse processo, ele passou a chamar Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança com Aprendizagem. É um instrumento que ele contém 13 itens, né, respondidos do tipo de Likert, em escalas de 5 pontos, né, onde o score vai de 13 a 65 pontos, né, que são divididos em 2 fatores: satisfação com a aprendizagem atual, né, e atuação com a aprendizagem. Então, esse primeiro item de satisfação, ele vai... são 5 questões, né, que vão de 5 a 25, e o segundo item, que é autoconfiança na aprendizagem, 8 itens, que vão de 8 a 40 pontos. Nessas escalas, todas que eu vou falar, quanto maior a pontuação, maior o nível, né? Então, é assim que a gente trabalha. Então, quando você olha para esse construto satisfação, né, com a aprendizagem atual, se ele obter 23 pontos, considera-se que teve uma boa satisfação, né? Se ele tiver, por exemplo, 10, não foi uma boa satisfação. E assim vai para a questão da autoconfiança. Em escalas, né, nessas escalas de verificação de construto, a gente nunca vai trabalhar o item específico, né? Por exemplo, uma das perguntas, a gente até pode olhar para ela, né? Mas a gente vai sempre olhar para cada pergunta, né? Para cada questão, mas dentro do fator que ela está inserida, né? Então, assim, é a questão número 3 que faz parte do construto de satisfação com a aprendizagem atual. Então, essa escala está sendo muito utilizada, principalmente por pesquisadores do Centro-Oeste, né? Nós temos um grupo muito forte que está em Brasília utilizando muito essa escala, mas ela também já está esparramada por todo o país, né? Nós temos, eu até brinco que ela já está de norte a sul espalhada, porque nós temos vários pedidos, né, de liberação, e quando você vai utilizar uma escala, você tem que pedir ao autor, né, e no nosso caso, nós que somos os detentores da escala no Brasil, tem que ser pedido para o nosso grupo a liberação para ser utilizada. Então, assim, a gente pede que a gente libera e pede que, inclusive, depois os profissionais, né, os pesquisadores, possam nos dar respostas, né, dessas escalas, como elas se comportaram, para inclusive a gente ir melhorando inclusive os nossos trabalhos, podendo comparar com os nossos estudos e outros estudos, tá? Essa validação, né, foi publicada na revista Latino-Americana. Então, aqui acho que é uma publicação de 2015 já. Então, assim, aqui eu trago uma foto da primeira parte do artigo, né? Depois a gente fez a segunda escala, ela verificava só a experiência do debriefing, né? Então, assim, como que aconteceu esse debriefing? Como eu disse para vocês, é a parte mais importante, né, dentro da simulação. Então, assim, existe essa escala de experiência com o debriefing que avalia só esse ponto importante da simulação. É uma escala de 20 itens do tipo Likert também, né, de 5 pontos, onde o score vai de 20 a 100 pontos. E ela é dividida em 4 fatores, né? Quais são esses fatores? Analisando os pensamentos e sentimentos, que é de 4 a 20 pontos, né? Aprendendo e fazendo conexões, de 8 a 40 pontos.
habilidade do professor em conduzir o debriefing, de 5 a 25 pontos, e orientação apropriada do professor, de 13 a 15 pontos. Então, assim, dentro do debriefing, são avaliados esses quatro fatores que compõem, né, na visão dos pesquisadores americanos, o debriefing, né? Então, assim, na visão deles, esses 4 fatores são muito importantes para que o debriefing possa ocorrer de maneira eficaz. Então, isso é avaliado muito de perto, e aí você fez uma escala, você fez um cenário e aplicou, felizou o debriefing, você aplica essa escala. Aplicou essa escala, você viu que não teve uma boa satisfação de experiência com o debriefing, né? Então, assim, você pode rever o seu cenário, que precisa ser mudado, né, para que possa alcançar os objetivos. Talvez é preciso trocar o professor, talvez o professor não entendeu muito bem o cenário, talvez faltou uma comunicação entre o professor e o ator, o professor e o operador de som. Então, assim, não seguir um script. Então, existem várias formas de poder ser revisto. A importância das escalas, de aplicação das escalas, é poder também enxergar o seu cenário, né? Como que ele foi conduzido. E aqui também eu trago a publicação dessa escala. Foi publicada na REBEM, na Revista Brasileira de Enfermagem, e ela também está disponível para acesso de todos vocês. É um artigo de 2016. A terceira escala é uma escala do design da simulação, né? E a gente chama de design da simulação o cenário em si, né? Como que foi esse cenário? Ele contribuiu para a formação dos objetivos, ele me deu suporte, apoio, né? Então, também é uma escala de 20 pontos, do tipo Likert, de score de 20 a 100 pontos, só que dividida em 5 fatores: objetivos e informações, apoio, resolução de problemas, feedback, reflexão e realismo. Então, assim, o que compõe, como eu disse para vocês, né, o design da simulação, a fidelidade da simulação, ela é muito mais ampla, né, do que apenas fatores tecnológicos. Então, assim, aqui nós temos 5 fatores, né, que, como eu disse, na visão dos pesquisadores americanos, compõem o design, né. Então, assim, é importante a gente, inclusive, conhecer essas escalas para a gente poder aplicá-las, né, em determinado cenário, para a gente ver se realmente foi eficaz ou não. Essa escala também, ela já está publicada, né? Aqui eu mostro para vocês. Então, vocês já podem ter acesso. Ela está publicada na Texto e Contexto, tá? E depois, por último, nós fazemos, foi a validação do questionário de práticas educativas, né? O que seriam as práticas educativas, né? Nós estamos cada vez mais falando em metodologias ativas de ensino, né? De como essas metodologias estão sendo importantes para a aprendizagem dos profissionais, dos aprendizes, dos alunos. E ela valoriza muito isso, né? Então, assim, como que foi essa prática educativa de estratégia de simulação clínica, né? O que você achou disso, né? E aí nós temos uma escala de 16 itens, né? Também do tipo Likert, de score de 16 a 80 pontos, dividida em 4 fatores: a aprendizagem ativa, a colaboração, maneiras diferentes de aprendizagem e altas expectativas. Então, assim, também é uma escala muito importante para a gente utilizar, onde a gente consegue ver se essa prática educativa foi eficaz, ela respondeu às expectativas também dos alunos, dos profissionais, né? E ela também está publicada na revista Acta Paulista de Enfermagem, que também já está de acesso para vocês. Nós temos também a escala do professor Rui, que é um professor que também colabora no nosso grupo, né? No nosso grupo de estudos, que é a escala essa escala, diferente da nossa, foi uma escala que ele construiu, né? Então, como que funciona a questão da construção de uma escala?
Ele fez um grupo focal com professores, viu quais os itens que poderiam compor essa satisfação, né? O que é o construto de satisfação, o que é satisfação perante uma simulação clínica, né? E aí, então, ele fez essa construção dessas escalas, depois passou por um processo de validação, né? E essa escala dele tem 17 itens, ela chama Satisfação dos Estudantes com as Experiências Clínicas Simuladas. É uma escala de 17 itens, né? Aqui o valor é autoatribuído, de 1 a 10 pontos, né? Então, você tem um score de 17 a 170 pontos, né? Dividido em 3 fatores. Satisfação com a dimensão prática, satisfação com a dimensão realismo e satisfação com a dimensão cognitiva, né? Então, tem sido também uma escala que tem sido bastante utilizada, né? Cada vez mais a gente tem lido artigos que estão utilizando essa escala, que também traz, né, um maior entendimento de como a simulação clínica é entendida pelos alunos, né? E pelos profissionais que a utilizam também, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente aplica essas escalas, a gente consegue quantificar o nosso trabalho. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Então, a gente tem instrumentos psicométricos que já mensuram esses construtos, né? Satisfação, autoconfiança, e que já mostram, que já sinalizam, assim, que a gente está trabalhando direitinho, né? Isso deixa a gente muito satisfeito. Aqui também a publicação do professor Rui, né, que está publicado na Latino-Americano, também que é um artigo de 2014, que vocês podem estar acessando, quem quiser conduzir suas pesquisas, né, com essas escalas, é só entrar em contato com os pesquisadores, né, pedindo a liberação para utilizar. Lembrando que, como as escalas já estão traduzidas para o português, vocês podem aplicá-las, não precisa fazer nenhum processo de validação, né? O que geralmente a gente faz é só verificar a consistência interna das escalas, se elas se mantêm na população que vocês vão aplicar. Então, assim, aí a gente roda o alfa de Cronbach, mas só isso, a gente não tem que fazer todo aquele processo, não. Agora, se vocês vão construir uma escala, ou se vocês vão validar uma escala de uma outra pessoa, aí existem métodos, né, a serem seguidos muito importantes. Que não podem ser permite uma constante monitorização das propostas, melhoria dos cenários e qualidade na aprendizagem. Aqui deixo aberto, já encerrando então, deixo aberto para vocês, né, para fazer algum questionamento. Também já deixo o meu e-mail de acesso para quem quiser depois entrar em contato, perguntar alguma coisa ou esclarecer alguma dúvida, né, que possa não ter ficado muito claro durante a exposição. E aqui são as principais referências, né, que eu utilizei, não são todas, mas são algumas que a gente utilizou para... Rodrigo? Oi, professora. Está me escutando? Sim. Então, antes da gente abrir para as perguntas, queria te agradecer. A gente bateu um recorde de internet hoje. Eu acho que foi muito interessante, porque a gente tem trabalhado alguns conceitos muito profundos na disciplina, e aí isso aconteceu também no nosso evento. A gente vê que as pessoas têm uma dificuldade muito grande na questão dos conceitos iniciais daquilo que tange a simulação. Eu acho que você trouxe isso de uma maneira muito clara, né? A gente já vinha conversando sobre muita coisa do que você falou,
mas acho que você pontuou isso de uma maneira muito clara, e aí a gente viu o quanto que isso, né, principalmente pelo recorde da internet, né, as perguntas que foram sendo postadas aí, o quanto que isso ainda tange na questão da dificuldade das pessoas aí em relação ao uso da simulação. Bom, antes de abrir para as perguntas aqui do público, eu queria te trazer algumas perguntas que vieram da internet. Uma em relação à construção de cenários in situ, para aplicação na prática. As pessoas ainda trabalham num conceito falando cenário para educação permanente, né? O que a gente tem na literatura internacional é cenário, né, para simulação in situ, e aí algumas perguntas que vieram, né, as referências que vão ser encontradas de simulação in situ. No Brasil a gente ainda não tem muita coisa, a gente tem no nosso grupo aí 8 projetos trabalhando a simulação in situ, né, Paula? A Paula está rindo aqui, mas queria que você falasse um pouco de cenário para simulação in situ. E uma outra questão é a questão da avaliação dos estudantes dentro do cenário, né? Você colocou a questão dos checklists, e como se avaliar o grupo como um todo dentro do cenário e a avaliação do cenário. Acho que você trouxe aí a questão das escalas ao final. Sim. Já posso falar? Com relação à simulação in situ, né, como você mesmo disse, nós não temos nada na literatura brasileira ainda. Eu acho que o nosso grupo acaba sendo o grupo que vai ser o primeiro grupo que vai ter alguma publicação com relação a isso. Mas é assim, quando você trabalha com educação continuada e permanente, você consegue fazer alguns diagnósticos, né? Então, quando você tem algum problema, você vai fazer uma educação continuada. Quando você não tem, você está sempre trabalhando, você vai fazer uma educação permanente. O que muda, né, vai ser onde a gente vai estar fazendo essa educação. Quando a gente vai estar fazendo essa educação dentro do ambiente de trabalho, é a educação in situ, né? O que a literatura internacional tem trazido. Então, o que é muito importante a gente pensar? Como que a gente vai fazer essa simulação in situ, né? Qual horário que o meu profissional vai ter disponível? Eu vou estar fazendo dentro do CTI, no horário de trabalho, ou eu vou estar fazendo com um grupo pequeno, quando o setor estiver mais calmo? Como que eu vou estar fazendo? Eu acho que ela é muito importante, cada vez mais tem dado grande resolutividade, porque assim, ela vem de encontro ao aprimoramento profissional, né? Porque os profissionais geralmente se formam e depois vão para o mercado de trabalho e não existe uma reciclagem, uma repensar das suas atividades. E a simulação in situ, ela vem realmente num ponto crítico, né? Que é talvez pensar a questão de higienização das mãos dentro do CTI. Então, onde que eu vou estar trabalhando? No próprio CTI. Então, isso vem muito de encontro. Porque o que acontece? Os profissionais, eles vão estar inseridos onde eles realmente trabalham. E isso vai fazer significado para ele, né? Então, assim, eu acho que a simulação in situ tem uma área de pesquisa, assim, um universo na área de pesquisa. Eu acho que cada vez mais nós temos que tentar adentrar a esse universo, né? E a questão da avaliação em simulação, ela tem sido pensada e vista sobre diversos prismas, né, sobre diversos olhares, né? Então, assim, se você pode elaborar sobre esse mesmo checklist que você fez para que os alunos observadores pudessem acompanhar o cenário, você pode ir pontuando, né? Se o aluno fez e não fez, né? E aí você tem um score, um valor dentro desse checklist, e depois o aluno obteve ou não a pontuação adequada, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem tentado trabalhar tentando enxergar como se desenvolve esse cenário e essa forma de poder
fazer essa construção do conhecimento, né? Lembrando que muitas das vezes a questão da avaliação, ela é importante, mas assim, o mais importante é que se consiga chegar na competência desejada, né? Então, assim, essa competência, ela vai ser enxergada através de uma nota, né? Esse conceito vai ser uma nota ou não? Então, assim, eu acho que essa questão da avaliação também dentro do ambiente simulado, ela precisa ser muito bem pensada, estruturada, mas o que a gente tem feito é isso, né? É sobre o nosso checklist, né, de competências, né, a ser seguidas, a gente tem pontuado, mas ainda também é um universo de pesquisa grande. A Fernanda trouxe semana passada uma proposta, né, de avaliação de competências dentro das práticas simuladas aí, né? Uma outra coisa, Rodrigo, primeiro repete seu e-mail, por favor, porque teve um problema na imagem, na transmissão, o pessoal está pedindo seu e-mail, repete, por favor. Assim, a gente quando sai da USP, a gente nunca desvincula dela, né? Mas eu tenho 2 e-mails agora. Um é rodrigo.s.almeida@ufms.br e o outro é rodrigoguimarães@usp.br. Esse sotaque mineirês, né? Teve uma hora que você falou de sotaque, é o sotaque mineirês. O pessoal também está perguntando, Rodrigo, e assim, só queria te complementar aí. A Érica perguntou a respeito se a gente tem cenários validados. Depois queria que você falasse um pouquinho da importância da validação dos cenários, né? E cenários validados de RCP para a educação permanente. Só queria assim, relembrar que quando a gente trabalha na educação permanente, na simulação in situ, os cenários não podem ser moldados, não podem ser prontos. Eles têm que ser construídos para aquela prática onde a gente vai estar trabalhando. Então, embora tenhamos que seguir aí os guidelines, né, a gente deve pensar e construir cenário para a prática onde eu vou estar aplicando. Não existe um modelo universal que eu possa aplicar para qualquer lugar, né? Queria que você falasse um pouquinho da validação dos cenários e vou abrir as perguntas aqui para os meninos. Então, esse cenário que eu apresentei para vocês da ostomia foi um cenário da professora Elaine, né? Que inclusive eu, professora Alessandra e o Matheus estivemos em Presidente Prudente coletando esses dados, né? E esse cenário, depois da construção, ele passou por uma validação por peritos. Os peritos leram o caso, né? Leram as tomadas de decisões, viram a árvore de tomada de decisões e eles, inclusive, olharam não só isso, também o material de leitura prévia, né? Esse material era um material que estava de acordo com as orientações nacionais e internacionais, né? Então, assim, é muito importante você que, por exemplo, se eu trabalho com RCP, você deve ter um know-how de pessoas que você conhece que trabalha com isso e que poderia te ajudar na validação do cenário. Então, é mostrar para essas pessoas, olha, você acha que se eu fizer esse cenário, eu realmente vou estar atingindo esses objetivos, né? Então, uma coisa é você validar os cenários da parte de peritos. Outra coisa é você testar o cenário, né? Então, assim, eu vou pegar um grupo menor de pessoas, né? Que não vão ser, por exemplo, objetos da minha pesquisa e vão participar de ver se esse cenário realmente funciona. Se isso é diferente, isso é um teste, né? A validação do cenário, ela vai acontecer por pessoas experts na área, né? Experts no assunto, que vão te falar se ele realmente está de acordo com a competência que você quer conquistar, né? Que você quer ensinar, que você quer que o aluno aprenda. Então, assim, esse de ostomia, por exemplo, foi um trabalho muito bem feito e vai ser uma tese de doutorado muito bem escrita, né? Porque ela passou por esses vários processos, né? Desde a questão de fazer uma revisão da literatura muito bem feita, falando da questão da dramatização, depois da questão do preparo do cenário, né?
de tudo aquilo, por exemplo, do script, do roteiro, do checklist, da validação do cenário, até a aplicabilidade da pesquisa em si, né? Então, assim, na questão, nós temos algumas pessoas que têm nos procurado, né, para o desenvolvimento, né, de cenários, né, dentro da urgência e emergência, trabalhando essa questão de RCP, mas assim, são ideias ainda, eu não, dentro do meu conhecimento, assim, não vi nenhum cenário já validado, né, para essa prática publicado, né, e como a professora falou também, a gente tem que sempre adaptar, né, esse cenário para a nossa realidade, porque não adianta eu querer ler um guideline da American Heart Association e querer implementar onde talvez me faltam os recursos mínimos, entendeu? Me falta droga necessária ou me falta determinado equipamento. Então a gente tem sempre que olhar onde estamos, né, e qual a competência que queremos desenvolver, qual a nossa realidade. Tem uma pergunta aqui, sim, os peritos são os experts, né, e já complementando o que o Rodrigo falou, a gente sempre pede, sim, a colaboração de experts para a construção dos cenários. Assim, quando a pessoa está inserida na prática, trabalhando com a pessoa que está na academia, são os melhores cenários e a gente nunca dá conta de todos os contextos, né, é assim que a gente trabalha. Os experts, eles são os peritos. Geralmente a gente não pega experts só apenas da academia, tá? Então, assim, a gente não vai pegar os experts que estão somente dentro da escola, das universidades, das faculdades. Porque a gente corre o risco de desses experts talvez não ter a prática. Né? Então, é muito importante esses experts também estarem inseridos dentro do mercado de trabalho e realmente saber como funciona. Então, os nossos experts, eles têm que ser formados por um grupo não diversificado de profissionais, tanto de docentes que dominam talvez a área da pesquisa, né? Mas como profissionais que também dominam a prática. Isso é muito importante. Pergunta local aqui. Bom dia, Rodrigo. Meu nome é Juliana, eu sou de Curitiba, Paraná. E a minha dúvida, assim, pode parecer até meio boba, mas na verdade você falou da importância de vários passos a serem seguidos para chegar ao ponto da simulação, o briefing, o treino de habilidades, onde o aluno vai incansavelmente fazer a mesma técnica, a mesma prática, para que ele chegue na simulação com mais segurança e conhecimento. E daí você falou também da importância de grupos menores, veja se eu fui errada na minha compreensão. Mas eu falo isso por conta de turmas grandes mesmo, né, que a gente forma. Eu sou professora de graduação também de enfermagem, e às vezes a gente se depara com turmas aí de 30, 25, 40 alunos, para que a gente possa trabalhar a simulação. Eu trabalho em grupos de professores, então normalmente de 3 a 4 professores, mesmo assim são grupos grandes quando a gente divide. Como que você vê essa questão, como é que a gente pode trabalhar esse contexto todo dentro da simulação? O ideal é que a simulação seja repetida inúmeras vezes, ou o próprio debriefing vai trazer à tona a discussão desses conceitos que precisam ser aprendidos pelo aluno? Como que você pensa a respeito disso? Primeiramente, eu queria agradecer a pergunta, né? Eu acho que nenhuma pergunta é boba ou não tem sentido, né? Assim, a questão do debriefing, ela tem sido cada vez mais pensada, né? Nós tivemos uma experiência agora em Presidente Prudente, onde, por exemplo, nós tínhamos uma sala de 10 alunos, e aí a gente tinha um vidro que atrapalhava a visão dos observadores, né? E a simulação não estava fluindo muito bem com a presença desse vidro. E depois a gente pegou e retirou esse vidro e a simulação começou a fluir muito melhor, né? Então, assim, eu acho que depende muito, né, do número de alunos, do recurso que você tem. Se o recurso de câmera é muito bem, que irá conseguir focar todos os passos, né? Você tem uma câmera em cima da cama do paciente. Aí eu acho que se você conseguir filmar tudo, registrar tudo o que acontece dentro da simulação clínica, talvez você consiga trabalhar com turmas maiores. Mas, assim, a nossa experiência
como a gente gosta de, assim, a gente, não sei se eu consegui passar isso durante a minha apresentação, a questão do nosso zelo com relação à simulação clínica. Como a gente é muito criterioso, a gente acaba tentando trabalhar com grupos menores, sabendo que isso irá nos custar talvez até mesmo a nossa fala, né, a nossa voz, porque em Presidente Prudente, como a gente tinha acho que 300 inscritos, 300 e poucos, né, a gente fez 32 vezes, né, a mesma cena. Então, assim, foram 2 dias exaustivos fazendo a mesma coisa de manhã e à tarde, um comecinho da noite. Entendeu? Então, assim, talvez você vai ter que se dividir juntamente com seus professores, seus colaboradores, treinar os técnicos de laboratórios para que possam te ajudar, né? E uma vez você tendo essa primeira parte que a gente disse, que é da estruturação do cenário, né? Da validação do cenário, a simulação ela flui bem, né? Mas a gente gosta de trabalhar elas em pequenos grupos, né? A gente já teve experiência de trabalho em em grupos maiores, mas assim, a gente ainda não fez um estudo onde a gente pudesse comparar se grupos menores ou maiores, né, qual que é a satisfação. Talvez é até um trabalho que a gente possa pensar em realizar, né? Mas essa é a nossa experiência. Acho que foi bem pertinente, Juliana. A gente teve uma discussão dessa já aqui, quando o professor Alexandre esteve aqui, né? Quando o Rodrigo fala grupos maiores, é no máximo 12 a 15 alunos, que é aquilo que a literatura recomenda, né? E gostaria de reforçar, porque a gente fez algumas visitas recentemente, na verdade o que a gente tem visto é o uso da simulação em substituição a muita atividade prática dentro dos cursos da saúde e grandes plateias assistindo a alguns cenários simulados. Né? Simulação não é isso. Simulação é fazer. Eu acho que eu já mostrei aqui para vocês, eu tenho um trabalho assim, foi o meu primeiro trabalho em simulação, né, colocando simulação por videoconferência. Foi um desastre os resultados das pessoas que assistiram, porque simulação não é assistir, simulação é fazer. A gente tem uma experiência em Miami, por exemplo, onde todos os alunos passam por práticas simuladas. A gente tem uma experiência da Europa que são pequenos grupos, da mesma forma que a gente trabalha aqui. Também acho que a gente precisa pensar uma outra lógica do ensino dentro de laboratório, né? Porque assim, muitos dos currículos que a gente vê ainda trabalham com aluno dentro de laboratório 3, 4 horas, né? E nenhum aluno aguenta ficar 3, 4 horas no laboratório. Então assim, a gente pode fazer, porque uma prática simulada ela não dura mais do que 50 minutos, rodízio, né? Em vários cenários, mas isso também implica que todos estejam lá ao mesmo tempo, todos os docentes, então não pode ficar com um professor para toda uma turma. Né? E aí todos os alunos desenvolvendo atividades, diversas atividades dentro daquela prática, né? É trabalhoso, né, Rodrigo? Mas assim tem sido bem, a satisfação tem sido muito, muito grande, né? Mais alguma pergunta aqui local? Bom, Rodrigo. Então, assim, nós estamos encerrando o canal da internet. Queria muito te agradecer a disponibilidade, né? Assim, está aí o seu contato. Vou avisar. Queria agradecer a participação, viu, Rodrigo? A disponibilidade em tudo isso. O Rodrigo tem uma grande experiência aí com a questão das escalas, é uma pessoa bem disponível para isso, né? Nós vamos deixar a professora Eliane Escudeiro para o próximo dia 10, porque ela teve um problema lá na conexão no Chile e ela não vai poder entrar aqui na sequência. Então, nós continuamos aqui, o pessoal local, que nós vamos trabalhar a construção de cenários, e o canal da internet está sendo encerrado. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Me coloco à disposição para qualquer contato, né? Depois, posteriormente, através de e-mail, né? Falar que foi um prazer estar falando para esse público e para o público online. Agradeço a parceria da professora Alessandra, juntamente com o professor Gerson, e até breve.